Olá, queridos! Vamos agora para uma outra parte do equilíbrio iônico, que é uma parte extremamente extensa da química, e eis o motivo pelo qual eu estou fragmentando tantos tópicos, pois senão fica muito cansativo para a gente trabalhar tudo de uma vez só, né? Seria uma infinidade de aulas para trabalhar aspectos que não são tão cobrados nas provas assim, quanto outras questões. E o tópico que eu vou falar agora para vocês é o tópico do efeito do íon comum, que está aqui, ó. Me acompanha aqui. É bem fácil. Vamos lá? Pronto. Como funciona o efeito do íon comum? O efeito do íon comum, como o próprio nome diz, é um fenômeno muito bacana, está mais associado inclusive aos deslocamentos de equilíbrio de Le Chatelier do que efetivamente a algo específico ou pontual do equilíbrio iônico, né? Vocês vão ver o que eu estou dizendo agora de forma bastante clara. E consiste no seguinte, ó. Vamos supor que a gente tenha a mistura HA mais K, ok? Então eu tenho aqui a mistura HA, como tu tá vendo, mais K, dessa forma. Eu vou jogar ambos em água. Quando eu coloco o HA em água, o HA sofre essa reação aqui, tá vendo? Ele se dissocia, ou ioniza no caso, e acaba produzindo H+, mais A-. Só que quando eu coloco Ka em água, ele vai sofrer dissociação e vai se transformar em K+ e A-. Ou seja, o A- do K e o A- do HA acabam se somando, pois são íons comuns. Então isso é o íon comum e esse é o efeito do íon comum. Eu vou escrever aqui para ti grande. Estes são os íons comuns, ok? Ó, íons comuns. Íons comuns. Tá, e daí? E daí, por exemplo, que se inicialmente nós colocássemos, ó, primeiro o HA, vamos supor que eu tenha colocado primeiro o HA, tá? Deixa eu fazer até assim aqui para ti, para ficar mais divertido. Ó, vamos supor que primeiro eu tenha colocado o HA, beleza? Tá, então inicialmente eu coloquei o HA, como tu tá enxergando aqui, ó. Tá vendo? Estou colocando ele dentro do recipiente. Então, aqui dentro desse recipiente, a gente vai ter somente HA, que vai se ionizar, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor para ti. Aqui, beleza? Fechou? Pronto. Ó, HA vai virar H+, e A-, vai ter aquele equilíbrio, né? Vai ter ainda alguns Hs que não se ionizaram e tal, mas enfim, vai ter H+ e A-. Eu vou focar só nos íons, ok? Vamos supor que agora, num segundo momento, eu coloque o outro componente, além do HA. Deixa eu só botar ali de volta. Onde está o meu HA? Pronto, tá ali meu HA. Tá, então vamos colocar de novo aqui. Eu vou trocar as cores para ficar mais claro. Eu vou botar H+, e agora bem colorido, eu vou colocar para ti ali o H, o A-. A-, tá vendo? Beleza, então esses são os dois íons que predominam ali dentro, ionizados na solução. Agora, vamos supor que eu pegue e coloque nessa solução, adivinha quem? O Ka. Ao colocar o Ka ali, ó, agora eu vou colocar Ka aqui dentro, ó, botei o Ka ali dentro. Se eu boto o Ka ali dentro, olha só o que vai acontecer ali dentro. Então vamos aumentar aqui, vai cair aqui o K, deixa eu botar aqui, o K, pretinho mais aqui, e adivinha quem é que vai estar ali também, junto com o K+? O A-. Então nós vamos ter dois íons comuns, que é o A e o A- e o A-. E esses íons comuns, eles vão afetar o quê? Equilíbrios químicos. Porque como a gente viu no deslocamento do equilíbrio, quando a gente aumenta o produto, pois o A- está no produto, ok, pessoal? Ó, a reação se desloca para o reagente. Por quê? Porque sempre tem que haver uma compensação das tuas ações externas, como foi dado na aula 10, parte 1, que o professor ministrou essa semana e tá já ali no grupo, no canal no YouTube, perdão. É só procurar ali a aula 10, parte 1, que é justamente a aula de equilíbrio iônico e equilíbrio de equilíbrio químico, desculpa, deslocamento, e equilíbrio iônico. Perdão.
Então, o que vai acontecer? Quando tu aumenta o produto, a reação para compensar esse aumento do produto vai acabar deslocando para o ladinho dos reagentes, dessa forma. Então você vai ter uma transferência de produto em reagente, pois houve um aumento do produto aqui nesse processo. Tudo certo? Então, isso é muito simples e importante também. O íon comum tem esse efeito, principalmente em substâncias que são, em soluções que são ácidas ou básicas. Quer ver uma coisa? Olha só, essa aqui é uma das questões mais populares que tem, que é a questão do dente. O que é o tecido ósseo? Qual é a substância que compõe um osso, por exemplo? Nós somos formados por um exoesqueleto. Qual é a substância que compõe o osso? Não é cálcio. O tecido ósseo ele é feito por carbonato de cálcio, em poucas partes, porque, enfim, os crustáceos são feitos de carbonato de cálcio, os corais são feitos de carbonato de cálcio. Agora, os seres humanos, além de carbonato de cálcio, os animais, todos eles têm muita hidroxiapatita, que é o sal que compõe os tecidos ósseos, obviamente, em maior quantidade, e é um sal bastante complexo, como esse aqui que tu pode estar vendo aqui embaixo. Como tu pode estar vendo aqui embaixo, na verdade, pois o professor escreveu a fórmula dele aqui para ti, que é o Ca5PO3OH. A hidroxiapatita é extremamente básica, eis o motivo pelo qual não escovar os dentes causa cáries, pois os açúcares que ficam nos dentes são decompostos por ação de micro-organismos e geram justamente álcoois que se transformam por ação de bactérias em ácidos. Então, estes ácidos consomem o OH- do equilíbrio do tecido ósseo, que fica numa parte externa do dente chamada biofilme. Então o que acontece? Na parte externa do dente, eu vou desenhar um dente para ti aqui, tá? Essa questão é super importante do dente, o Enem adora. Então tá aqui o dente. Externamente aqui no dente você tem um biofilme, que é uma área onde tem todos esses íons ali que tu tá enxergando nos produtos. Ca+2, PO4-3, assim, tá vendo? OH-, todos ali nessa parte. Então se você não escova os dentes, o H+, que é produzido pelas bactérias que acabam oxidando os açúcares e álcoois que ficam na tua boca, eles atacam o OH-, consumindo o OH-. Por quê? Porque H+ consome OH-. Tá, e daí? E daí que se a quantidade de OH- começa a sumir, o próprio equilíbrio químico do dente repõe essa quantidade de OH-, desfazendo o dente e transformando ele em íons, seus íons, que são estes aqui que vocês podem ver nos produtos, entende? Que é um processo de deslocamento de equilíbrio, pois se tu estás consumindo o produto, se o produto está ficando escasso, o reagente se transforma mais em produto para poder restabelecer o equilíbrio. A mesma razão entre o produto e o reagente. Tudo bem? Por isso, ó, esse é o íon não comum, como a gente chama. Quando eu aumento a taxa de H+, como tu pode ver aqui embaixo, ó, mais H+, tá vendo? Exato. O que acontece? Aumentou a taxa de H+, esse H+, vai atacar o OH- e vai fazer com que o OH- comece a sumir. Isso faz com que o teu dente ele se transforme nos seus íons para restabelecer a razão, íons e dente. Ok? Então, o que acontece? Vai haver o surgimento de uma cárie. Tá, mas e por que dizem que eu tenho que escovar os dentes e consumir substâncias básicas para fortalecer os meus ossos? Cálcio é importante para fortalecer os ossos. Sabe por que cálcio é importante para fortalecer os ossos? Por causa do equilíbrio iônico que tem. Olha ali, ó. Se tu consome alimentos com cálcio, o cálcio está aqui nos produtos. Tu estás aumentando a concentração de cálcio no equilíbrio iônico na parte externa do tecido ósseo. O que acontece? Como está aumentando muito o produto, a reação vai deslocar para os reagentes para compensar esse aumento e vai formar mais hidroxiapatita, estabelecendo mais tecido ósseo. Por isso que tem vários artigos sérios que falam que efetivamente não há necessidade de fazer obturações e colocar resinas para tapar as obturações dos dentes, porque o próprio dente consegue se restabelecer e fechar esses buracos. Existem muitos estudos empíricos que mostram que os resultados são bastante sérios e bem positivos em relação a isso, né? Então, por que isso acontece? Vamos ver?
Se tu começar a consumir muito cálcio na alimentação e muita base, eu vou focar na base aqui, tá? Que é o OH-. Consumiu base, tu, ao invés, de diminuir a concentração de OH-, do hidróxido, que é a base, você vai fazer o oposto. Você vai aumentar a concentração da base. E se tu vai aumentar a concentração da base, daí a reação com produto a mais vai deslocar para os reagentes para compensar o excesso de produto. Então, como tu pode ver aqui, ó, a reação vai deslocar para a esquerda, que é justamente o sentido da mineralização do dente ou do tecido ósseo. Ou seja, vai deslocar para o sentido do tecido ósseo, sentido do dente. Ok? Então, repito, qual é a técnica que a gente usa aqui? É a técnica do deslocamento de equilíbrio. Aumentou de um lado um componente de uma reação em equilíbrio, a reação desloca para outro. Diminuiu de um lado a reação de um componente em equilíbrio, a reação desloca para o mesmo. Tudo bem? Então, queridos, para ver se ficou claro aqui o efeito do íon comum, eu vou convidá-los agora a fazer comigo uma questão bem boa sobre íon comum, na verdade duas que são do Enem. Vou começar aqui com uma questão 100 do Enem PPL, que diz assim: a tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. Aí ele te dá ali refrigerante, café, vinho, suco e chá. Aí ele diz o seguinte: o esmalte dos dentes é constituído por hidroxiapatita. Viu só, como o professor falou? Um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com o esquema da equação química. Tá ali. Das bebidas listadas na tabela, aquela com o menor potencial de desmineralização dos dentes é. É muito fácil a questão, né? Porque tecnicamente tu nem precisaria saber que tinha toda essa implicação de íon comum ou íon diferente no processo, pois, como ele mesmo diz que o meio ácido desmineraliza, ou seja, acaba fazendo com que a reação se processe para a direita, quebre a hidroxiapatita e transforme nos seus íons, a gente já sabe que o meio básico vai fazer o oposto. Mas a explicação do porquê que é o oposto é o seguinte, como o professor acabou de explicar. Consumiu OH-, está aumentando a concentração de OH-, esse OH- aqui vai subir também. O que acontece? Se aumentou o produto, a reação tem que deslocar para os reagentes. Então você vai mineralizar o teu dente. O esmalte do dente vai acabar se reconstruindo, aumentando o tecido ósseo, justamente graças à mineralização. Então tá ali aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes, tem que ser o mais básico. E o mais básico, como todos são ácidos, né, pessoal? Seria então o menos ácido, seria o chá. Portanto, consumam chás. Chazinho vai te ajudar bastante aí a... Na verdade, vai evitar que o teu dente desmineralize tanto, né? E consumam muitas coisas básicas, são bastante interessantes para a saúde. Ok? Mais uma aqui então para a gente ver. O efeito do íon comum. Íon comum. Deixa eu ver essa aqui. Não, tinha uma outra que eu tinha marcado que era bem melhor. KPS, íon comum. Onde está você? 110, 130. Bom, vamos fazer a 110 ali então, que é uma questão, pode ser essa mesmo, é uma outra questão de íon comum, tá? Que diz assim: o pH do solo pode variar em uma faixa significativa devido a várias causas. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas de sal solúvel carbonato de sódio, torna-se básico devido à reação de hidrólise do íon carbonato, segundo o equilíbrio. Então eles te deram o equilíbrio aqui, como você pode ver, tá vendo o equilíbrio? Dessa maneira, ok? E a gente percebe que é um equilíbrio básico. Como é que eu sei que é um equilíbrio básico? Porque produziu OH-, ok? Portanto, é um equilíbrio básico. Aí ele diz assim: suponha que para remediar uma amostra desse tipo de solo, um técnico tem usado cal virgem. É importante saber, pessoal, que o cal virgem ele é uma base, ele é um óxido básico. O que significa ser um óxido básico?
que quando ele reage com água, como eu vou fazer aqui para ti, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, fechou. Ó, quando ele reage com água dessa forma, ele vai formar um hidróxido de cálcio. E o hidróxido de cálcio, ele em meio aquoso ainda, ele vai se dissociar, em Ca mais 2 e 2OH-. Portanto, o OH- promovido pela cal vai aumentar a taxa de OH- aqui, se comportando como um íon comum. Portanto, se tem OH- dentro da solução, a reação vai deslocar para os reagentes, pois tu estás aumentando um produto. Ok? Dessa forma, então tu está aumentando o produto. Então vamos ver. Supondo que, para remediar uma amostra desse tipo de solo, o técnico utiliza cal virgem, né, que vai gerar todo aquele princípio básico que eu te mostrei ali. Nesse caso, a remediação. Bom, vamos ler de novo qual é o processo da remediação? Vamos lá. Ó, pH de solo pode variar, beleza. Por exemplo, o solo de áreas com chuvas escassas, mas com concentrações elevadas de carbonato, torna-se básico devido à hidrólise do íon carbonato. Ele diz que esses tipos de solos são alcalinos demais para fins para fins agrícolas e devem ser remediados pela utilização de aditivos químicos. Então a gente quer evitar que ele fique muito básico. Ou seja, eu não quero que ele fique tão básico assim. Então eu não quero aumentar muito ali a quantidade de OH-, eu quero diminuir a quantidade de OH- do solo, né? Suponha que para remediar uma amostra desse tipo de solo, o técnico usou cal virgem, que é básico, então isso é um problema. Ok? Por quê? Ora, pessoal, porque se é básico, se ele está aumentando aqui a taxa de OH-, mesmo que o equilíbrio desloque para a esquerda, ainda vai haver mais OH- nesse equilíbrio. Então eu quero evitar que tenha mais OH- nesse equilíbrio, eu quero formar mais OH- nessa reação. Portanto, eu não tive uma remediação, ela não foi realizada. Ó, arriscamos as duas. Porque eu quero consumir o OH-, sumir com. E sumir com o OH- significa tirar esse excesso de base dali. E para tirar esse excesso de base, o que eu preciso é de um ácido e não de mais base, né? Portanto, ele não foi realizado, pois o caráter ácido do cal virgem, não, cal virgem é básico. Não foi realizada, pois o caráter básico do cal virgem promove o deslocamento do equilíbrio para a esquerda. Tá certo, em decorrência da elevação do pH do solo. Tá certo. Não foi realizada, pois o caráter neutro do cal virgem. Não, cal virgem é básico, como o professor mostrou ali para ti. Tudo bem? Então, essas são as questões de efeito do íon comum, queridos, ok? Explicando direitinho, caso não tenha me feito entender, eu vou falar bem devagar, porque que se desloca para a esquerda ainda é prejudicial. Desloca para a esquerda porque a razão entre produto e reagente, ela está descompensada. Ó, eu vou trabalhar com números aqui, tá? Ó, eu fiz esse exemplo na aula de número de equilíbrio químico, na explicação sobre deslocamento de equilíbrio com concentração. Vamos supor que o KC está aqui no canal no YouTube, é a aula 9, na verdade, corrigindo a informação anterior, é equilíbrio químico, ok? Tá bem direitinho, bem separadinho. O KC de uma reação é uma divisão entre produto e reagente. Então vamos supor que a divisão entre produto e reagente seja essa aqui, ó. Tu tem 4 mols de produto e 2 mols de reagente, indicando que o KC tem que ser igual a 2, ou seja, o produto sempre tem que ser 2 vezes maior que o reagente. Vamos supor que eu acrescente produto aqui, tipo, eu coloque, ó, mais, eu vou inventar um valor qualquer aqui, eu vou colocar mais, deixa eu pensar, 3 mols, pode ser? Se eu acrescentar 3 mols ao produto, o produto vai ficar, ó, 4 mais 3 numa conta rápida, com 7 mols de produto. Tu concorda comigo? E o teu reagente, que é a parte de baixo, vai ficar com 2. Essa reação não está em equilíbrio,
porque 7 dividido por 2 dá 3,5. E isso não é equilíbrio. O equilíbrio, eu te falei antes, é o 2. O que vai acontecer para voltar ao equilíbrio? Um destes 7 mols vai se transformar em reagente. E aí você vai ter 6 mols em cima e vai ter 3 mols embaixo. Numa conta rápida, quanto é que dá 6 dividido por 3? 2. Pronto, voltou a equilíbrio. Ah, mas isso aí tu já explicou na aula 9 sobre equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio de Le Chatelier pela ação da concentração. É verdade. Entretanto, eu queria te chamar a atenção para o seguinte, Antes tu tinha 4 mols, né? Mesmo deslocando a reação para a esquerda, tu concorda que aumentou o número de mols? Pois é. Então, se aumentou, significa que a concentração de OH- cresceu. E se a concentração de OH- cresceu, teu solo está ruim, querido. Tu precisa diminuir essa concentração de OH-. Esse é o erro crasso. É o erro que, por exemplo, as pessoas falam, tá com azia, consome limão, porque daí o limão desloca o H+, e faz com que a reação diminua a ionização do ácido. Tá errado isso, gente que não entende matemática básica. Por quê? Ora, porque está aumentando a concentração do produto e mesmo que a reação desloque para o sentido da não ionização, por exemplo, para a esquerda, a reação ainda não vai ter uma diminuição de ácido, estás aumentando a concentração de ácido. Então, caso o meu discurso tenha ficado confuso, em uma frase eu vou resumir tudo. Bases são consumidas por ácidos. Se está muito básico, precisa de um ácido. Ponto. Resposta certa, letra D. Ok? Bom, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fechou? Eu vou falar sobre uma coisa meio difícil agora, tá, pessoal? Que é comum para provas mais complicadas, que é a solução tampão. Solução tampão tu trabalha em medicina, quando tu vai calcular a concentração de carbonato e bicarbonato no sangue, né, porque a diluição, a lei de Henry, que é a diluição de gases no sangue, é uma lei de equilíbrio químico, né, e aí para tu calcular o pH, por exemplo, do sangue, tu tem que fazer isso. Como vai ficar a variação do pH, ou qual vai ser o pH de uma solução tampão, se faz coisas bastante complexas para o cálculo. E para chegar ali, também não é muito fácil não. E a base desse princípio está no equilíbrio químico. Então eu vou ser bem direto para ti quanto ao que é uma solução tampão, tá? E eu vou explicar direitinho por que ela acontece assim. Não tem exercícios no livro porque as provas realmente não cobram muito. Agora, se você for fazer ITA, fazer IME, for fazer, enfim, a CAF, UFSC, aí tu pode encontrar um tampãozinho. O que é uma solução tampão? É uma solução que resiste a mudanças de pH. Por exemplo, tu tem uma solução e tu coloca ácido nela. O que vai acontecer? O pH dela vai cair. Ah, mas que difícil isso. Não é difícil, eu vou desenhar aqui para ti, quer ver? Vamos supor que tu tenha um copo. Esse copo tem 1 litro de água. Água, pode ser? Vou desenhar 1 litro aqui para ti. É bem fácil mesmo isso, tá? 1 litro de volume. Fechou? Beleza. E aqui tem água. Qual é o pH da água? O pH da água é 7. Beleza. Vamos supor que agora eu pegue um outro copo com um ácido. E eu tenha um ácido, aqui ácido clorídrico, é um ácido forte, e eu tenha uma concentração de mols desse ácido igual a 0,02 mol. Tá vendo? E é um ácido que se ioniza 100%, que é muito forte por isso. E eu vou jogar esse copo aqui dentro. Quando eu jogo esse copo ali dentro, eu vou ter esse 0,02 mol de ácido, né, naquele volume de água. Tudo bem? Então vamos supor que eu tenha colocado um volume bem pequenininho de ácido, que não vai afetar muito o volume da água, vai ficar aproximadamente 1 litro. Então sabe o que tu vai ter, querido? Tu vai ter 0,001 mol de H+, assim, tá vendo? Por litro. Tá, e daí? E daí que a concentração de H+, ela vai ser igual a 10 na menos 2 mol por litro. Tá, e daí? E daí que teu pH caiu para 2. Ele ficou de 7 para 2, variou 10 nas 5 vezes. Ele ficou 100 milhões de vezes mais ácido. Tá, e daí?
E daí que se essa solução inicial aqui, ao invés de água, fosse uma solução tampão, tipo uma solução de HA mais Ka, por exemplo, assim, e tu pusesse esse 0,01 mol de ácido, 0,01 mol de ácido aqui dentro, sabe o que aconteceria? O pH não variaria. Por exemplo, vamos supor que o pH aqui fosse 4,7, se tu pusesse essa concentração absurda de ácido, olha só que absurdo que acontece. O pH vai ficar em torno de 4,6 e 6. A variação vai ser muito pequena mesmo, praticamente não variando. Por isso que a gente chama em inglês de buffer, né, que é a solução tampão, que é uma solução que não varia pH, resiste às variações de pH. Por exemplo, se tu tomar um suco, uma limonada, teu sangue não vai ficar ácido, a tua urina não vai ficar ácida, então vai corroer as coisas por aí. Por quê? Por causa do sangue, que é tamponado, porque tem muitos fosfatos, bifosfatos no sangue, assim como tem também muitos bicarbonatos e carbonatos no sangue que entram em um processo de tampão. Tá, mas e como funciona um tampão e por que funciona? É muito fácil. O tampão funciona por causa do íon comum. Como assim íon comum? Olha bem aqui, eu vou explicar para ti bem direitinho, tá? Assim, quando tu coloca o ácido HA num frasco com água, desse jeito, e tu coloca um sal que possui o íon comum dele no frasco também, tu estás aumentando a quantidade do A-. Se nós lembrarmos um pouquinho das teorias de ácido e base de Bronsted, a gente vai lembrar que ácido de Bronsted é toda a substância que doa o H+, e base é a substância que recebe. Portanto, se tu olhar essa reação aqui para a direita, a gente vai ver que o ácido é o HA. Agora, se tu olhar lá para a esquerda, o A- recebe o H+, podendo ser classificado assim para Bronsted como uma base. Ok? Beleza, então você tem ácido e base no mesmo sistema, no mesmo meio. Então, se tu tem ácido e base no mesmo meio, a parte ácida consome quem é básico, e a parte básica resiste a acréscimos de ácidos. Isso só dá Isso só dá certo, queridos, com ácidos fracos. Ácidos fortes, como têm ionizações muito altas, não conseguem se tamponar. Somente funciona com ácido fraco misturado com um sal da sua base. Tipo, por exemplo, ó, HA e o Ka, inventando ali o A como sendo o ânion do ácido e do sal. Tá, mas eu não entendi por que é o tampão. Ó, como eu te disse, se tem uma parte ácida e uma parte básica, a parte ácida resiste contra ações básicas e a parte básica resiste contra ações ácidas. Então, em pouquíssimas palavras para os leigos, solução tampão é o que tem no teu sangue e faz com que, ao tomar leite, por exemplo, que é ácido, tem pH 6, tu não acidifique o teu sangue. Ao respirar, introjetando gás carbônico, que é um óxido ácido, tu não acidifica teu sangue, matando bactéria, matando células e, enfim, desnaturando proteínas pelas reações de Maillard. Afinal, proteínas reagem muito bem com ácidos. Se vocês pingarem um limão num ovo, tu cozinha um ovo com limão, né? Tá, eu não entendi nada. Como é que funciona? Me mostra com equações. Bom, aqui embaixo eu mostrei a equação para ti, ó. Escrevi bem direitinho, tá? Vou escrever em cima. O HA, ele é o ácido. Então, ele é que vai reagir contra coisas básicas. E aqui está o exemplo disso, ó. Vou mostrar para ti. Ó, HA, quando encontra base vinda de alguém, transforma em água mais o ânion, que é o salzinho, né? Porque ácidos consomem bases e formam água e sal. Então, o HA consome as bases que vêm do meio e as transformam em água e o A-. Tá, mas e se eu ingerir um ácido? Quem é que vai me salvar do ácido? Tá aqui, querido. O ácido, quem vai te salvar do ácido vai ser a parte básica. Essa é a parte básica, que é a nossa base de Bronsted-Lowry, né, que é justamente a base que recebe o H+, como o professor escreveu ali em cima.
Eu duvido, não entendi, eu acho que isso não é possível. Mas está aqui, querido, ó, A- mais H mais HA. Tá vendo? Então, significa que o A- é capaz de consumir o excesso de H+ que tem no teu organismo, evitando que aconteça algum problema. Tudo certo? Então, essa é a parte leiga. Ó. Poucas palavras para a solução tampão. O que é uma solução tampão? Solução que resiste a variações de pH. Como é feita uma solução tampão? Ela é feita com ácido fraco e um sal do ácido, ou uma base fraca, analogamente, né? E um sal da base. Tudo bem? Então, para os leigos é isso. Agora, se você está fazendo aí uma cadeira na faculdade agora, se você está estudando para alguma prova, ou está fazendo alguma, sei lá, cadeira de bioquímica, ou até medicina tem que calcular aí o pH de uma solução tampão, daí já é um pouquinho mais algébrico. E o legal é que a base é muito fácil, né? A continha ela é bem bonita. Quer ver? Funciona assim, ó. Olha que legal a conta. Para você que aí está na faculdade e precisa de uma ajuda e vai assistir esse vídeo. HA mais H+, mais A-. Essa é a reação de ionização do ácido. Tudo bem? Beleza. Então eu vou montar o Ka, que é a constante ácida dessa reação. Desculpa. A constante é o produto em cima sobre o reagente embaixo. Tudo bem? Nada demais. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui os produtos, porque a ordem dos fatores não altera os produtos. Então eu vou separar esse H+ aqui, ó, e eu vou deixar o A- e o HA aqui do ladinho escanteados. Por quê? Presta atenção. Se eu quero fazer um pH, eu preciso fazer o logaritmo da concentração de H. Tu não concorda comigo? Eu concordo. Tá, então beleza. Então eu vou fazer aqui embaixo, ó, o log do Ka que está aqui em cima e o log de tudo isso aqui que tu está enxergando aqui do lado. Viu só? Bom, lembrando daquela regra básica de logaritmo, que log de A vezes B é igual a log de A mais log de B, ó, tá aqui, propriedades básicas de logaritmo, tá vendo, ó? Logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores do produto, ok? Então vamos voltar para lá. Olha que barbadinha agora de entender o que vocês só reproduzem e aplicam direto. Ó, log de H+, mais o log, tá vendo? Mais porque é um produto de A- sobre HA. Tá aí daí? Bom, como pH é menos o log, basta tu passar o log de H+ para o outro lado da igualdade, e como Ka é menos o log, o pKa é menos o log do Ka, tu vai passar o log de Ka para a direita aqui, como as flechinhas estão te indicando. E aí você vai ter, olha que lindo, menos o log de H+, que é o pH, e menos o log do Ka, que é o pKa. Portanto, o Anderson Hasselbalch é calculado assim. Quanto quer calcular o pH de uma solução tamponada, basta fazer pH é igual a pKa mais o log da base sobre o ácido. Exatamente assim. Ok? Então, queridos, espero que eu tenha me feito entender. Essa parte é mais profunda, mas a única coisa que tu deve levar para as provas Enem e URGS de solução tampão é que é uma solução que resiste a variações de pH. Ok? Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me chamar, marcar um plantão, se eu puder ajudar.